Só que eu quero, Maurício, eu quero ter um Prolabore de 50 mil. Posso? Pode, você tem que faturar 500. Estou supondo, nem sempre é assim, tá? Você consegue faturar 500? Não, não consigo. Então, se você tirar 50, você vai quebrar a sua empresa. E aí eu queria começar e pedir que vocês anotassem uma palavra, duas frases no livro de vocês. Finanças é disciplina. Quem não tem disciplina não vai conseguir ter boa finança. A segunda, aquilo que eu não meço, eu não gerencio. Então, tudo dentro do meu negócio tem que ser medido, tem que ser gerenciado. Aquilo que eu não meço, eu não gerencio. E tem uma terceira, que não é uma frase, mas é uma constatação. Quando eu aumento R$1 na minha venda, eu não vou aumentar R$1 no meu lucro, porque eu tenho vários sócios na minha operação. Eu tenho o iFood, eu tenho o governo, eu tenho as maquinetas de cartões de crédito, eu tenho os motoboys, eu tenho os meus garçons. Mas R$1 que eu economizo vai para o meu lucro. Então, um financista nunca vai olhar para o seu faturamento, ele vai olhar para o seu lucro. E a nossa obrigação é fazer seu lucro aumentar. E nós temos como mantra dentro do Lucrando com Delivery, seja em qualquer um dos nossos produtos, mentoria, acompanhamento, consultoria. Nós não admitimos um cliente nosso com menos de 2 dígitos de lucratividade. E a gente briga para que isso aconteça. Portanto, abram o coração de vocês. Muitas coisas que vocês vão ouvir aqui agora, vocês não vão gostar. Eu sei disso. Tá? Mas, lembra, finanças é disciplina. E se você não fizer pelo seu negócio, não tem ninguém que vá fazer, não. Quem tem que fazer é você. Certo? Como eu não consigo fazer piada, porque finanças não dá para fazer piada, a gente precisa começar a entender o nosso negócio, tá? Para a gente começar a falar de finanças, a gente precisa... Eu não gosto de ficar aqui em cima não, tá? Eu vou ficar andando para pegar um pouquinho da energia de vocês, tá? Para a gente começar a falar de finanças, a gente precisa falar de DRE. Se vocês não sabem o nome, no final da palestra eu vou estar aí, o que significa, a gente conversa depois, para a gente não estar explicando aqui conceitos, tá? O que é uma DRE? Uma DRE é uma demonstração do resultado do exercício, isso é uma terminologia contábil. O financista não trabalha com DRE contábil, o financista trabalha com DRE gerencial, que é o que realmente acontece dentro do teu restaurante. E numa DRE nós temos vendas, custos variáveis, margem de contribuição, custos fixos, resultado operacional, ponto de equilíbrio e receitas e despesas não operacionais. A não obediência de algum desses conceitos vai alterar o resultado do ponto de equilíbrio e nós vamos errar a análise do negócio de vocês. Desses conceitos, todos são importantes, mas a margem de contribuição, que poucas pessoas sabem o que significa, poucas pessoas usam, ela é um dos mais importantes. Porque se eu erro, se eu coloco algo que é fixo no lugar do variável, eu vou errar a margem de contribuição. Se eu erro a margem de contribuição, eu vou errar meu ponto de equilíbrio. Se eu erro meu ponto de equilíbrio, eu não sei quanto que eu tenho que vender para empatar e para empatar meu negócio, para que eu não tenha lucro ou prejuízo. Certo? E nós vamos passar um pouco por esses conceitos aqui agora. Existem 2 tipos de DRE. O primeiro dele é por caixa e o segundo é por competência. Qual é a mais importante? As duas. Qual que eu tenho que fazer? As duas. Por que eu tenho que fazer as duas? Porque uma me diz a minha situação atual.
Uma vai mostrar como que está meu caixa. E a outra me diz para onde o meu negócio está indo. A outra vai me dizer se meu negócio tem futuro, se meu negócio é vantajoso, se vale a pena eu investir, se vale a pena eu continuar fazendo isso, se vale a pena eu continuar investindo nesse negócio. Mas eu preciso fazer as duas. Com que frequência? A DRE por competência, eu só consigo fazer ao final do mês. A DRE por caixa, também só consigo fazer ao final do mês. Mas eu posso monitorá-la diariamente. E aí é onde entra a disciplina. Se eu não monitorar diariamente, eu vou me perder. E aí eu não consigo acompanhar. A DRE por caixa, ela leva em consideração todos os pagamentos que são efetuados dentro do mês e ela não considera os seus níveis de estoque. Ela não é um fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa, ela elabora a tua DRE por caixa. Mas ela não é um fluxo de caixa. Ela é um demonstrativo do resultado do exercício do teu mês por caixa. E não leva em consideração os seus estoques. Aqui está um exemplo de uma DRE por caixa, e se vocês observarem, o recebido está em branco. Por quê? Porque eu estou pressupondo que esse mês vai começar. Por que eu tenho todo o apagar? Mas dá para enxergar aqui. Ó. Por que eu tenho todo o apagar já preenchido aqui? Porque os meus custos fixos, eu sei quais são eles. Porque eles acontecem todo mês. Então eu já sei que no dia 1º eu tenho 10 mil para pagar. Esses são números fictícios, tá? Por isso que eles estão fechados assim, para que vocês facilitem o entendimento de vocês. Eu tenho 10 mil para pagar, dia 2 eu tenho 10 mil para pagar. Quando eu venho aqui dia 20, que é onde eu tenho imposto, você vê que ele é um pouquinho mais alto. Aí eu venho dia 25, dia 15, que eu sei que eu tenho folha de pagamento, ele é um pouquinho mais alto. Para que serve isso aqui? Isso aqui é para melhorar eu fazer minhas compras. Eu posso colocar o prazo para fazer meus pagamentos. Se eu já estruturo todos os meus custos fixos aqui, eu sei que se eu comprar, o fornecedor me dá 10 dias. Se eu comprar no dia 10, vai dar dia 20 para eu pagar. E eu já tenho um simples para pagar. Então vai coincidir o dia do pagamento do imposto com o dia do boleto. Então eu vou me ferrar. Fatalmente eu vou me ferrar. Para que serve isso aqui também? Se você observar lá em cima, você tem o saldo da conta. Está vendo? Esse cara aqui, ele terminou o mês com 100 mil de saldo na conta. Ele tem uma aplicação de liquidez diária, que é aquela aplicação que você pode mexer, aquela que rende pouquinho, mas é uma aplicação segura, nessas contas rendeira que a gente chama, né? E ele tem 300 mil numa aplicação de longo prazo, ou seja, esse restaurante está numa situação confortável. O total de saldo disponível dele aqui é 130 mil, certo? Então ele tem 130 mil aqui guardado, já para fazer os pagamentos dele durante esse mês. E aí, como eu já sei quais são os meus custos fixos, porque aqui só vão estar os custos fixos e aqueles boletos que eu tenho para pagar, que eu comprei no mês anterior e vai vencer no mês, digamos que aqui, comprei em junho e vai vencer em julho. Então eles já estão todos alocados aqui. Maurício, isso aqui ainda vai aumentar? Vai, porque vai ter compras que você vai fazer dentro do mês de julho que ainda vai vencer em julho. Então, provavelmente, isso aqui vai aumentar. E quando que eu preencho essa outra... Quando que eu preencho essa outra coluna aqui? Agora foi para um negócio legal ali. Quando que eu preencho esse outro lado aqui? É à medida que você vai olhando o seu saldo bancário, o seu extrato bancário, e o dinheiro vai caindo. À medida que o dinheiro for caindo, eu vou colocando aqui. E aí eu vou conseguindo enxergar qual é aquele dia que meu caixa vai ficar negativo. Porque vai chegar uma hora aqui que ele vai estar negativão. Do jeito que ele está aqui, né, ele não vai precisar praticamente de dinheiro, porque como ele tem 130 mil e ele está com 131 aqui, ele está bem na fita aqui, esse cara. Mas se eu não fizer esse controle, eu vou me perder. Aqui sim, é uma DRE por caixa.
Aquela lá alimenta essa daí. O fluxo de caixa, que nada mais é do que aquela DRE, alimenta essa. Então eu tenho aqui o saldo do mês anterior, que era R$100.000, com 330 mil que eu tive de entradas. Essas entradas elas estão divididas em dinheiro, adquirentes de cartão de crédito, que são as maquinetas, iFood, Pix. Formou ali o que eu tive de entrada no meu caixa. Só que eu tive de saída 370 mil reais, total de 430, sobrou 60. Foi positivo ou foi negativo o meu caixa durante o mês, esse mês aí? Foi negativo. Ele está negativo. Se entrou 330 e eu gastei 370, eu usei 40 mil do que eu tinha do meu saldo passado. É aí onde a gente não pode errar. Aquele dinheiro que está na minha conta nem sempre é meu. Eu não posso errar isso aqui. Tenho que chegar no final do mês, eu tenho que olhar. Meu saldo é 60 mil. Esse dinheiro é meu? Não sei. Se eu tiver no dia 1º de julho, 60 mil na minha conta, e eu for olhar quanto é que eu tenho de compromisso para pagar em julho, que ainda é referente ao mês de junho, e for maior do que 60 mil, você ainda está devendo, esse dinheiro não é seu. Então tem muita gente que faz o quê? Fechou o mês, 60 mil, eu vou tirar 30 e vou deixar 30 na conta. Só que esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do fornecedor. Como é que nós vamos saber se esse dinheiro é meu ou não? Quando nós fizermos a DRE por competência. Aí eu vou saber se o dinheiro é seu ou não. Porque ele vai me dizer quais são os seus custos fixos. O que é que você ainda tem a pagar? Quais são os compromissos que você ainda tem para frente? É difícil fazer essas DRE por caixa? Não. Super simples. Só é trabalhoso. Por isso que tem aquela primeira fasezinha que eu falei para vocês. Finanças é disciplina. E as finanças que nós trabalhamos dentro do Lucrando com Delivery não é simplesmente contas a receber e contas a pagar. Isso não é finanças. Finanças é outra coisa. É muito mais além. Eu diria até que finanças não é matemática. Porque em finanças nem sempre 2 mais 2 são 4. Finanças não é matemática. Eu sou péssimo em matemática. Mas eu sou muito bom em finanças. Porque você precisa olhar isso aqui com o olho crítico. Qual é o olho crítico que você tem que ter? O seu CNPJ sempre tem que ser mais forte do que o seu CPF. Porque o seu CNPJ é quem lhe banca. Se o seu CPF está mais forte do que o seu CNPJ, você está matando a sua empresa. E a sua empresa sempre tem que ser mais forte que você, porque é ela que lhe banca. É ela que vai fazer você crescer. É ela que vai fazer você escalar o seu negócio. É ela quem vai dizer se você pode ou se não pode. Mas eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter uma retirada mensal de tanto. Não tem problema. Nós fazemos uma DRE por competência, colocamos lá quanto você quer dizer de Prolabore e nós vamos dizer quanto é que você precisa faturar para tirar o Prolabore que você quer dizer. O financista, ele não é um destruidor de sonhos. O financista, ele não quer diminuir o Prolabore de ninguém. Só que Maurício, eu quero ter um Prolabore de 50 mil. Posso? Pode, você tem que faturar 500. Estou supondo, nem sempre é assim, tá? Você consegue faturar 500? Não consigo. Então, se você tirar 50, você vai quebrar a sua empresa. Por isso, que nem sempre o que o financista fala é o que o empresário quer ouvir. Mas a gente é pago para isso. Porque a gente tem que orientar vocês a fazer a coisa certa. E às vezes fazer a coisa certa é sangrar na carne. Eu tenho que sangrar às vezes na carne. Mas eu tenho que pensar no meu negócio lá na frente. Eu estou sangrando hoje para colher amanhã. Se eu não sangro hoje, se eu não me resguardo hoje, amanhã eu vou sofrer. Maurício, eu não tenho nada disso. Como é que eu faço? E a minha empresa deu certo até hoje. Cara, você tem muita sorte, mas uma hora o negócio vai pegar. Você tem muita sorte, mas uma hora o negócio vai pegar. E eu tiro o chapéu para quem consegue fazer isso. Mas eu dou, lá na capital do Ceará, eu dou vários exemplos de restaurantes famosíssimos
com 30, 40 anos que quebraram, porque o cara simplesmente ele não soube tratar a empresa dele, ele não soube enxergar os números dele, porque os números falam. Eu estou olhando aqui para vocês, eu não estou conseguindo ver o rosto de vocês. Eu vejo uma porção de cifrão. Eu vejo uma porçãozinha de cifrão. E é assim que vocês têm que olhar para o negócio de vocês. Vocês têm que olhar que não tem ninguém de RH aqui, pelo amor de Deus. Vocês têm que olhar para os funcionários de vocês e enxergar uma porçãozinha de cifrão. Você tem que saber qual é a responsabilidade, quanto que cada funcionário seu tem que ser responsável pelo faturamento da sua empresa para saber se ele se paga. Senão ele não se paga. Ninguém aqui é empresa de serviço. Todo mundo aqui é comércio. Quem é empresa de serviço é que tem que ter muito funcionário. E nós precisamos saber disso. Por quê? Porque quando nós vamos montar uma DRE, todos os grupos de contas, que as DRE são separadas por grupos de conta, eu tenho uma conta de pessoal, eu tenho uma conta de imóvel, eu tenho uma conta administrativa, eu tenho uma conta de serviço de terceiros, eu tenho uma conta de marketing. Todas essas contas, existe um percentual ideal que o teu negócio aguenta. Se tu não respeitar, vai sair do teu bolso. Até o teu estoque, existe um limite que a tua empresa consegue superar, que é 10%. Se você tem mais de 10% dentro do seu negócio, você deve estar dizendo assim: eu morro de trabalhar, quando chega no final do dia, eu não vejo, no final do mês, perdão, eu não vejo a cor do meu dinheiro. E o seu dinheiro está todo dentro do estoque. Às vezes você tem 25% do que você fatura dentro do seu estoque. Só que você não consegue pagar boleto com caixa de batata frita. Você tem que pagar boleto com dinheiro. Maurício, mas eu peguei uma promoção, o cara baixou R$10 no quilo da batata frita. Se você tem caixa, faça. Se você não tem caixa, não faça. Porque se você fizer, você vai ter problema. Existe, às vezes, a necessidade de nós deixarmos essas coisas passarem em detrimento de eu não sacrificar meu caixa. Porque não tem nada pior para o empresário ele ir dormir, saber que amanhã ele tem R$22 mil para pagar e ele só tem R$10 mil na conta. E ele não sabe de onde ele vai tirar os R$12 mil para pagar. Como que eu vou descobrir isso? Se eu estiver monitorando diariamente as minhas contas, as minhas finanças e respeitando os índices que a teoria fala, tá? A demonstração do resultado do exercício por competência diferente da de caixa, ela já leva em consideração todos os seus estoques de insumos, as despesas adquiridas no mês vigente, mesmo que eu não as tenha pago. Agora, essas despesas adquiridas no mês vigente são as despesas de insumo. Maurício, eu comprei um freezer de R$20 mil, vou pagar em 20 parcelas. Na DRE, por competência, eu vou lançar R$20 mil uma vez? Não. Você vai lançar as 20 parcelas, porque isso aí é um investimento. Mas, se você comprou 100 quilos de batata e você vai pagar em 5 parcelas, você vai lançar a compra toda no mês que você comprou. Mas eu não vou usar os 100 quilos de batata no mês. Por isso que ela leva em consideração o estoque. Quando você fizer a contagem no final do mês, os quilos de batata que você não usou vai estar lá dentro. O seu estoque vai estar valorizado. E aí, na equaçãozinha do CMV, que é a palavrinha mágica, a gente vai enxergar o número ideal do teu negócio. Se você gostou desse conteúdo, clica nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro no seu delivery.